Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus te encontre, te alcance no dia de hoje. Nós vamos continuar no livro de Salmo. O tema de hoje é a libertação e a justiça de Deus. Nós vamos ler do versículo 16 até o 24, que diz assim: Enviou-me desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Irmãos, Davi aqui está expressando como é bom andarmos no caminho do Senhor, como é bom experimentarmos a libertação que Deus nos proporciona. Essa parte do Salmo é uma celebração a respeito da intervenção divina e do caráter de Deus. Davi nos ensina que, ao clamar a Deus em nossos momentos de necessidade, nós vamos experimentar a sua libertação. Eu queria destacar 4 pontos que eu achei interessante da gente começar, mas para a gente ganhar um pouco de tempo, o vídeo não ficar longo, eu não vou abordar os versículos, eu vou só falar os pontos, ok? O primeiro ponto é a intervenção de Deus. Davi começa reconhecendo que a sua libertação veio de Deus. A imagem de ser tirado de muitas águas, de ser alcançado nisso, simboliza um estado de desespero e aflição, onde ele estava prestes a ser submerso. Essa intervenção divina é um lembrete de que mesmo em nossas fraquezas, Deus está disposto a nos resgatar. Mesmo quando as muitas águas nos cobrem, Deus ainda pode nos resgatar. Lembra do caso de Pedro, quando Jesus vem sobre as águas? Jesus vem caminhando sobre as águas. Pedro, talvez num grande rompante de fé, diz para Jesus: se for o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. Quando Pedro desce, ele caminha sobre as águas, mas porque olhou para as ondas, olhou para os problemas, olhou para a circunstância e deixou de olhar para Cristo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Mas o ponto interessante nesse versículo é que quando Pedro afundou, Jesus imediatamente estendeu a mão para resgatá-lo, ou seja, Jesus estava exatamente onde Pedro começou a afundar. Eu não sei se Pedro conseguiu ir até Jesus, mas o mais provável é que Jesus caminhou até Pedro. E quando ele submergiu, a mão do Mestre estava pronta para resgatá-lo. Quando nós estamos prestes a afundar nos problemas, com apenas um clamor a Deus, Deus estenderá as mãos para nos levantar. O segundo ponto é o livramento do inimigo. Davi reconhece que seus inimigos eram bem mais fortes que eles, mas Deus foi o seu livrador. Essa passagem nos ensina que quando enfrentamos coisas que são maiores que a gente, e a maioria das coisas são mesmo, bem maiores do que nós, a nossa confiança precisa estar em Deus, precisa estar de que Deus está ao nosso lado. Em Romanos 8:31 nós vamos ler o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso tem que nos encorajar a entender que Deus está conosco, de que Deus é poderoso para nos livrar dos inimigos.
Deus é poderoso para nos livrar do pecado. Deus é poderoso para nos livrar das garras de Satanás. Se nós estamos enfrentando inimigos ou desafios que parecem maiores do que nós, há um Deus sentado num alto e sublime trono, disposto a nos ouvir. E o meu terceiro ponto é o amparo de Deus. Davi diz que em sua calamidade, Deus foi o seu amparo. Isso diz que mesmo quando nós somos pegos de surpresa, quando as coisas acontecem de repente, sabe? Se fala muito do de repente de Deus, alguma coisa boa acontecer, mas o de repente às vezes vem com coisas ruins mesmo. Há um problema que a gente não esperava, uma situação de saúde que nos pega desprevenido, alguma situação financeira, alguma situação com algum parente, com algum amigo, seja como for, ela pode acontecer. E nesse momento de incerteza, de medo, de desespero, Deus está lá. Deus nos resgata, mas também nos leva para um lugar espaçoso, um lugar de liberdade. Pense num pássaro que após um bom tempo em uma jaula apertada, ele fica livre e voa para um céu aberto. Essa liberdade é a imagem que Davi usa para descrever o que Deus faz por nós. Aquilo que nos aprisionava já não aprisiona mais. Aquilo que nos travava já não nos trava mais. Meu quarto ponto, a justiça de Deus. Davi conclui esse trecho, Aliás, nós vamos concluir esse trecho com a afirmação de que Deus recompensou sua justiça e pureza. Claramente, nós não produzimos frutos de justiça. O que há de bom em nós é Cristo operando através de nós. É o fruto do Espírito Santo agindo através de nós. E olha o que é interessante, o Deus que te limpa, que te lava, que te faz produzir frutos, te recompensa pelos frutos que você produz através dele. Esse é o Deus que nós servimos. Davi, ele não se exalta, mas reconhece que a sua integridade e fidelidade a Deus foram vistas por ele. Em Gálatas 6, versículo 7, nós vamos ler: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também ceifará. Pegue o exemplo de um aluno que estuda ali diligentemente, todos os dias. Uma grande parte do seu dia é voltada para aquilo. E quando ele recebe a ótima nota, que é a recompensa pelo seu esforço, ele se alegra. Assim, é Deus que retribui. A recompensa que vem dos céus é a retribuição, é o galardão pelo esforço que nós temos, pela nossa luta constante por viver em santidade, por rejeitar os prazeres do mundo, as vontades do mundo, nossa carne, nosso eu, nosso ego, que grita dentro de nós todos os dias e nós o rejeitamos. E haverá um momento em que Deus há de recompensar. Nós precisamos estar vivendo uma vida que agrada a Deus. Precisamos avaliar nossa vida através da palavra e buscar viver em obediência. Nós temos que nos esforçar para nos mantermos íntegros diante de Deus. Amados, esses versos nos ensinam que Deus é um libertador poderosíssimo, que nos resgata e nos recompensa por nossa fidelidade. Davi nos lembra que, mesmo em tempos de calamidade, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar e nos guiar a um lugar espaçoso, um lugar seguro. Temos que invocar o nome do Senhor, e saber que Deus nos ouve. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.